Nossa vinheta um pouquinho mais cedo hoje por aqui, porque a Roseli Saião, minha companheira de todos os dias, participou ao vivo hoje aqui na Band News FM para tratar dessa questão que a gente vem conversando por aqui, que a gente vem discutindo sobre a adoção de um ensino 100% digital na rede pública de São Paulo. Assunto que deu o que falar. Nos últimos dias a gente vem trazendo as atualizações, o governador Tarcísio de Freitas reforçando que esse material que vai ser disponibilizado online também vai ser impresso, mas fato é que o Estado recebia uma gama de livros gratuitamente não, porque o governo federal pagava, mas recebia sem custos para a Secretaria Estadual de Educação. E agora vai ter o custo da impressão e essa questão também de uma mudança drástica de uma hora para outra vem dando o que falar e a Roseli falou exatamente sobre isso. A gente tem alguns desdobramentos, Sandra, eu vou começando por aqui, por quê? Tribunal de Contas da União, Ministério Público já se manifestaram. Olha, a gente vai analisar essa decisão de não usar mais os livros didáticos pagos pelo Ministério da Educação e a escolha por uma apostila impressa na rede estadual a partir do ano que vem. O secretário de Educação do Estado também se manifestou, disse que não aderiu ao Programa Nacional do Livro Didático porque as obras fornecidas não podem receber anotações porque há uma reutilização desse material. Renato, desde sempre, né? Desde sempre. Não é uma novidade, não tá? É, tá? Não é isso a partir desse ano e a decisão da mudança veio. Não, sempre foi assim. Uma tecnologia um pouco mais antiga que a gente utiliza quando precisa anotar algo sem rabiscar o livro. Caderno. É uma tecnologia, lápis, acho que não é tão nova, Caderno, caneta, exatamente, mas tudo bem. Vamos lá, Renato Feder, ele ainda alega o seguinte, Sandro, para a gente entrar nessa reflexão mais profundamente, que essas obras do PNLD, que é esse Programa Nacional, devem ser desenvolvidas ao final do ano letivo e assim não podem ter rascunho. E foi exatamente o que eu falei. Essa decisão de não participar do programa faz com que o governo abra mão dessa verba. A gente está falando de uma verba federal que chega aqui ao governo do estado de 120 milhões de reais para a compra de livros. O secretário ele considera que ainda há tempo para implementar e eventualmente modificar essa decisão sobre os livros escolares. E aí que entra essa questão. Mas por que de uma hora para outra? Por que sem capacitação? Por que sem adaptação das escolas? E quantas vezes a gente falou aqui que muitas dessas escolas não têm a capacidade de oferecer, né, de forma plena o ensino online. E a lição de casa completamente online. Muitas dessas famílias não têm capacidade de ter a internet ou mesmo o aparelho eletrônico. A Roseli Saião, nossa colunista por aqui, avaliou um pouco dessa decisão e disse que foi um equívoco. O conhecimento incomoda. Incomoda porque o conhecimento tem a capacidade de produzir o cidadão crítico, né, que vê o mundo pelo olhar do conhecimento e isso facilita a leitura do mundo e, portanto, facilita também a atitude a tomar para melhorar esse mundo em que ele vive. Olha, eu acho muito curioso que a gente tenha que pensar no conhecimento digitalizado. Isso não é tecnologia, né? Isso aí é uma mudança apenas do local. E o livro é fundamental, né? O livro tem textura, o livro tem cheiro e o livro tem narrativa. E então é muito importante que a gente mantenha o livro. A Roseli Saião falou mais cedo no Band News São Paulo com a Sheila Magalhães, a Carla Bigato e o Luiz Megali, falou sobre um outro ponto. O próprio secretário falou, a gente pode eventualmente modificar decisões, mas mais uma vez a gente está falando de uma decisão que foi tomada pela cúpula da Secretaria de Educação, como aconteceu com o ensino médio, com o Ministério da Educação, sem discutir. Pais, mães, professores, professoras, alunos, ninguém foi ouvido. E os professores falam justamente que não tem como você fazer essa mudança. É se vira aí, né? Pro diretor, pro professor, pro aluno, pras famílias. Vai primeiro 100% digital, não, a gente vai imprimir, vai passando o tempo e a gente fica mais uma vez sem saber. Será que realmente essa decisão vai ser mantida até o ano que vem? A Roseli Saião falou justamente sobre esse ponto principal. Não ouvir quem vai ser, quem vai trabalhar com a ferramenta, exatamente, os professores. A educação no Brasil não é nem um pouco democrático, principalmente quando a gente pensa no quadro docente. Sempre, quase sempre, as questões descem para cima deles e eles é que precisam arcar com a prática. Nunca são ouvidos, nunca são considerados. Bom, e o outro ponto também muito importante.
A gente sempre fala, a gente vem falando aqui, se você vai para um grande colégio particular, onde a mensalidade custa lá seus tantos R$ 1.000, o pai e a mãe pode comprar um tablet, tem toda a estrutura, é fácil você aplicar uma medida dessa, e esses colégios não abandonam os livros didáticos, mas você tem ali as ferramentas, tem um computador por aluno, tem internet em casa, grande chance do aluno ou da aluna ter o computador em casa. Você está falando de uma parcela pequena da população, isso precisa ser considerado, né? Exatamente, esse ponto que a Roseli trouxe. A gente olha para rede pública e rede particular, às vezes sem olhar os números. A maioria dos alunos no Brasil está na rede pública, uma medida como essa aprofunda ainda mais a disparidade na qualidade do ensino entre rede particular e a pública. A escola pública, se vai oferecer algum ensino que possibilita uma aprendizagem pelo uso das tecnologias, precisa ser na própria instituição. Isso, para ser uma instituição democrática, e o ensino público deve ser democrático. E a gente precisa sempre lembrar, né? A educação é o que move o país, é o que ajuda o desenvolvimento. E a maioria dos nossos alunos cursa escola pública. Então, quando a gente pensa nessa questão de orçamento, né? Algumas famílias podem oferecer recursos tecnológicos para os filhos, algumas famílias dividem um único aparelho e rede entre todos os integrantes da família. Então, aí a gente está, sim, fazendo uma diferença, acrescentando uma diferença que já existe, né? Que vai prejudicar a maioria, creio, que frequenta a escola pública. E foi o que o Sandro reforçou aqui, um número, né? Só em São Paulo são 4 milhões de estudantes na rede pública de ensino. Só no estado, você ainda tem o município. É importante a gente reforçar o seguinte, que a Roseli mencionou. A gente precisa lutar, quando o assunto é educação, pela integração, pela inclusão e não pela exclusão, por aumentar um abismo que já é enorme, né? Então, quando você fala de educação, você precisa trazer o máximo de inclusão possível para dentro das salas de aula, diminuir essa diferença entre rede particular e rede pública no que diz respeito ao ensino fundamental, ao ensino, né, de uma maneira médio também. Tem uma reportagem que a gente também separou esse dado que eu acho importante compartilhar, da Folha de São Paulo, que mostra que a capital paulista, em 2020, teve o maior crescimento no índice de desenvolvimento da educação básica, adotando um sistema de apostilas junto com o uso de livros didáticos. Gente, não é para excluir. A gente em nenhum momento aqui está falando, olha, não tem que usar material online. A gente até questionou recentemente a abordagem do governo de São Paulo de proibir completamente o uso de rede social, de streaming nas escolas. Não, não é isso. É você fazer um sistema complementar, é você capacitar o profissional, é você ouvir o aluno, ouvir a família. É isso na hora da tomada de decisão. E não vir com uma decisão integral de cima para baixo, e é isso